Vamos então estudar a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, é um texto bem conhecido, é a chamada tentação de Jesus. Eu vou destacar depois o versículo 4, mas vamos ler toda a passagem. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Vamos ler o versículo 4 juntos? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Vou continuar a leitura. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou quem eu quiser. Versículo 7: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 12: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Qual é o tema da mensagem de hoje? A necessidade da vida devocional. O segundo domingo de dezembro, como já dissemos no culto, é chamado Dia da Bíblia. Está ali 11 de dezembro, porque hoje cai, esse ano 2016 caiu no dia 11, não é dia 11 de dezembro, é o segundo domingo, depende do dia que cai, dia 10 até dia 12, 9, enfim. Então, hoje, dia 11, está sendo comemorado em 2016, mas é o segundo domingo do mês. Algumas pessoas podem perguntar: pastor, mas por que essa data? Porque no ano de 1850, missionários evangélicos chegaram no Brasil, trazendo Bíblias. 1850. E assim foi celebrado, desde aquela época, é celebrado o Dia da Bíblia. E a Sociedade Bíblica do Brasil é um órgão que produz Bíblia, imprime as Bíblias. Eles conseguiram uma lei federal, então agora está no calendário oficial do nosso país, a Lei Federal 10.335, o Dia da Bíblia em território nacional. É importante, gente, essa data. É importante a gente comemorar o Dia da Bíblia, porque você já deve ter vindo aqui na igreja algumas outras vezes. A gente, na Reforma Protestante, um dos valores que a gente fala é a Bíblia. Lutero resgatou o valor da Bíblia. Então, para nós evangélicos, presbiterianos, enfim, todas as igrejas evangélicas, a Bíblia é algo extremamente importante, é a base da igreja, é a regra de fé e de prática. Algumas cidades eu já vivi, fazem algumas atividades no Dia da Bíblia, né? É importante, a gente faz aqui o certificado de leitura. Num congresso que eu fui lá com os adolescentes em Maringá, uma experiência gostosa que a gente teve lá, foi que eles pegaram uma Bíblia e deram uma página para cada adolescente. Era um congresso com 2.000 adolescentes, e eles pegaram uma Bíblia e deram uma página, e combinaram assim: cada um vai ler essa página, terminou de ler, você se senta. Eu não me lembro bem, vocês lembram lá quantos minutos foram? 8 minutos, e o pessoal foi sentando, e o último, o mais devagar da leitura, sentou. 8 minutos, foi lida a Bíblia inteira em 8 minutos. São atividades para valorizar a Bíblia, incentivar a Bíblia. Então a gente quer aqui na igreja também sempre estar falando desse dia, incentivando você
a ler a Bíblia e você ter esse livro como seu livro de cabeceira, aquele livro que fica lá da sua cama, que você todo dia você pega nele. O melhor livro é a Bíblia. Interessante que a Bíblia é o livro mais vendido. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido? Mais vendido que Harry Potter, mais vendido que quem for que está lá, Código da Vinci. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. A Bíblia, ela está escrita, escute bem, em mais de 2.500 línguas ou dialetos. A Bíblia está traduzida em mais de 2.500 línguas ou dialetos, tribos indígenas. A Bíblia está espalhada. A Bíblia levou de Gênesis a Apocalipse, olha que interessante esse dado, 1.500 anos para ser escrita. Não foi uma pessoa que escreveu só. De Gênesis, o primeiro que escreveu Gênesis e o último que escreveu Apocalipse, são 1.500 anos entre um e outro. A Bíblia conta com 40 escritores diferentes: João, Pedro, Marcos, Moisés, tantos outros, Jeremias, Enes. Mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia, porque na realidade a Bíblia não é um livro único, são vários livros que foram colocados juntos. Ela foi uma coletânea de livros, livro de Salmos, os Evangelhos, as cartas de Paulo, foram juntando todos esses livros, e nós temos em nossa mão então a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é mais vendida no mundo, inclusive mais vendida que o Alcorão. O Alcorão é o livro dos muçulmanos. A Bíblia é muito mais vendida que o Alcorão. O Alcorão tem em torno de 800 milhões de exemplares no mundo. A Bíblia, 4 bilhões. Você sabe que os muçulmanos são firmes ali na fé deles. Radicais. 800 milhões. A Bíblia, 4 bilhões. Então a Bíblia está disparadamente mais conhecida, mais lida, mais divulgada. A Bíblia é o livro dos livros, é o livro de Deus. Interessante que hoje há vários formatos da Bíblia. Hoje existe, por exemplo, a Bíblia digital, a Bíblia no iPad, no tablet, a Bíblia no celular, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia tem todo jeito, toda capa, cor de capa, capa dura, capa flexível, com zíper, sem zíper, tamanhos diversos. Eu tenho uma lá em casa que eu brinco às vezes, é uma Bíblia 007, tão pequenininha assim, ó. Eu guardo ela, porque eu gosto dela, tão pequenininha assim, até para ler é difícil, pegar uma lupa para ler ela. Mas ela é de bolsa aquela Bíblia, põe no bolso da calça jeans. E tem aquelas grandonas, para aqueles que têm dificuldade para enxergar. Bíblia letra gigante. Então, todo tipo, gente, todo jeito, Bíblia masculina, feminina, Bíblia do homem, até Bíblia em braille, coisa linda. Bíblia em braille, os cegos precisam também conhecer a palavra de Deus. A Bíblia, várias versões, Almeida, linguagem de hoje, nova versão internacional, tantas versões. Aqui na igreja, se fizer, vamos fazer a leitura do Salmo 23, cada um faz de um jeito, porque tantas versões da Bíblia. Então, a Bíblia hoje, ela tem que ser lida, está fácil para ler. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Você pode escutar no seu carro? Põe lá o Cid Moreira lendo a Bíblia. Tem lá o Cid Moreira. O Cid Moreira gravou, gente, a Bíblia inteira. Ele gravou de Gênesis a Apocalipse. Ele gravou. Olha o trabalho que esse homem fez. Está em MP3. Você pode colocar no seu carro. Você pode ir ouvindo na estrada, na viagem. Quem trabalha aí com muito no carro, quem vai para andar muito na estrada, quem vai fazer longas viagens, põe a Bíblia. Então, não há desculpas. É muito fácil, a Bíblia está muito acessível na internet. E eu quero falar com vocês hoje, o tema da mensagem hoje é a necessidade da vida devocional. Talvez você não... Pastor, o que é vida devocional? Uma vez uma pessoa me perguntou isso, interessante, nunca tinha pensado nisso. Será que alguém não entende isso? Vida devocional? Uma pessoa me perguntou, o que é a vida devocional, pastor? Vida devocional
é aquele tempo que você separa para ler a Bíblia e para orar e para jejuar. A vida devocional é aquele momento que você tira com Deus, tempo a sós com Deus. Então, eu quero resgatar hoje esse tema aqui na igreja. O curso do discipulado fala muito sobre isso: oração, leitura da Bíblia. E isso é uma coisa que a igreja não pode deixar apagar. Quando eu falo igreja, são vocês, somos nós, somos pessoas. Uma igreja sadia, uma igreja saudável, uma igreja avivada é uma igreja que tem feito a sua vida devocional. Eu tive uma experiência dentro desse assunto. No último congresso que eu fui de pastores do Mato Grosso, foi lá em Cuiabá. O pastor Áureo, que é o presidente da Igreja Presbiteriana Independente atualmente, ele esteve conosco, ele nos indicou um livro. E o livro que ele indicou é esse livro ali, Se Eu Começasse o Meu Ministério de Novo. Um livro bem curtinho, bem pequenininho. E eu li esse livro, e uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro, quando ele fala, o autor, o pastor John Drescher, ele fala da sua vida devocional. Eu quero falar para vocês, então, o que me mexeu comigo, essa parte do livro. Ele fala sobre a vida devocional dele. Eu quero ler para vocês, olha o que ele fala. A primeira prioridade na vida devocional dele: comprometi-me a ler a palavra de Deus diariamente, antes de ler qualquer outra coisa. Antes de tomar o alimento natural, é agradável receber o alimento para a alma e satisfazer minha fome de Deus e da vontade de Deus. Esta prioridade levou-me a levantar cedo, dividir o Novo Testamento em 30 partes, de modo que ele possa ser lido no período de um mês. Faço isto em meses alternados. No mês intermediário, leio uma boa parte do Velho Testamento. O que esse pastor está dizendo aí é que ele dividiu o Novo Testamento em um mês. E eu tenho essa divisão, se alguém depois quiser, eu posso passar pelo WhatsApp, enfim. Ler a Bíblia em 30 dias, ler o Novo Testamento em 30 dias. E esse pastor, então, ele diz que ele faz isso. Um mês ele lê o Novo Testamento, outro mês ele lê o Antigo, uma parte, então, Salmos, enfim. Então você veja o valor para esse pastor, e ele, claro, está dizendo: se eu começasse meu ministério de novo, o que eu faria? Não é? Seria investir mais na leitura da palavra de Deus. Isso aqui não é só pastor não, tá, gente? Isso aqui é todo cristão. O pastor, ele tem o dever, mas não é só ele, toda a igreja. A segunda prioridade que ele fala no ministério, na vida dele, ele diz assim: assumir o compromisso de falar com Deus a cada manhã, antes de falar com qualquer outra pessoa. Olha que bonito, vou ler de novo. Assumir o compromisso de falar com Deus a cada manhã, antes de falar com qualquer outra pessoa. Além de ser um momento de louvor e ações de graças, em que procuro meditar sobre o caráter de Deus e seus dons, percebo que uma lista de orações é muito útil para mim. Então a segunda coisa que ele fez na vida dele, ele compartilha no livro, é que ele procura, antes de falar com qualquer pessoa, ele vai orar. Então você vê que ele tem duas coisas aí: a oração e a leitura da Bíblia nas suas manhãs. E a terceira prioridade que ele conta no livro dele, tem o compromisso de jejuar pelo menos uma refeição por semana, e periodicamente por mais longo, mais tempo. Então, pessoal, quando a gente fala de vida devocional, é praticamente 3 áreas: é a oração, é a leitura da Bíblia e o jejum. São 3 coisas que o autor está passando para nós aqui: leitura da Bíblia, a oração e o jejum. Eu pergunto, você tem feito isso? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem feito jejum? Isso aqui, pessoal, é que a gente fala assim, é o feijão com arroz. Feijão com arroz. É o básico do básico. Não estamos falando aqui de nenhum
PhD, doutor, pós-doutor, não, é o feijão com arroz, é o iniciante, é aquele que se converteu na igreja hoje e está um mês aqui. Oração, leitura da Bíblia e jejum. Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência nessa área da minha vida. Eu sempre soube que o cristão tem que orar, que o cristão tem que ler a Bíblia e o cristão tem que jejuar. Sempre soube disso. Nasci na igreja, cresci na igreja, ouvi muito isso. Mas assim, eu sempre tive dificuldade nessa área, especialmente na oração. Às vezes eu, por exemplo, já pastor mesmo, acordava de manhã, aí já me envolvia com outras leituras, com outras coisas, com Facebook, WhatsApp, sei lá o que mais, televisão, conversas, e o dia passava, e o dia ia, quando eu via, eu não tinha orado ainda naquele dia. E quando eu olhava, já era noite, eu orava assim, a reunião de oração, eu orava, visita na casa da família, eu orava com a família, assim, alguma coisa da igreja eu orava, no culto, mas eu sozinho eu não conseguia fazer aquilo. Eu sou uma pessoa assim, muito agitada. Talvez quem não me conhece, acha assim, o pastor é tão calminho, não sou não. Sou agitado, assim, rapidamente eu perco a atenção. Se eu estou assistindo uma coisa aqui, daqui a pouco eu já perdi aquilo ali, estou pensando em outra coisa, eu tenho dificuldade, até por isso que eu uso muito data show, porque quanto tempo da minha vida eu assistia a pregação e não entendia nada, estava no banco sentado assistindo pregação, falava, onde que o pastor está? Estava viajando já. Aí por isso eu comecei a desenvolver isso aqui, pregar com slide, porque daí chama a minha atenção, e chama a sua também. E aí, graças a Deus, tem sido bom. Muitas pessoas têm elogiado. É bom, o pastor Daniel usa muito os data show, eu consigo entender. Porque eu também, muito tempo, não entendia nada. O pastor começava a pregar e eu não sabia onde que ele estava mais na Bíblia, qual versículo, qual tema, qual assunto. E na mesma coisa na oração, dificuldade de parar aquele tempo, de orar, aquela correria do dia a dia, enfim. Quando eu fui pastor em Dourados, lá na igreja de Dourados tinha um tempo de oração lá, que eram as manhãs da oração, achei interessante, e eu comecei a participar das manhãs da oração, era 6 horas da manhã e 7 horas da manhã, e eu comecei a ir, participava, achei legal, falei, pô, interessante, aqui é um tempo que eu posso orar. Quando eu vim para Rondonópolis, nós começamos aqui, as manhãs da oração aqui na igreja, essa é a minha experiência, tá pessoal? Comecei a orar aqui na igreja, 7 horas da manhã com os irmãos, e aquilo foi para mim um alimento do meu dia ali, reunir com os irmãos, orar. Por quê? Porque se eu orar em casa, estou dizendo eu em casa eu não consigo. Eu em casa eu me perco. Eu dou prioridade para outras coisas. Então eu precisava de um grupo de irmãos comigo ali naquele momento. Então nós começamos na oração das 7 horas. E aí uma vez aqui no discipulado sempre fala disso, oração, leitura da Bíblia. E uma vez aqui numa conversa, um dos jovens aqui da igreja falou, pastor, mas eu não posso 7 horas. 7 horas eu trabalho. Pode ser às 6? Meu Deus do céu, 6 horas? Deixa eu pensar, falei para ele, deixa eu pensar. Aí nós fomos fazer uma caminhada junto. E eu, no meio da caminhada, eu falei assim, mas que sem vergonha que eu sou mesmo, né? Não tem coragem de acordar 1 hora a mais. Falei, não, beleza, segunda-feira a gente começa, 6 horas da manhã. E nós fizemos aniversário agora, já 1 ano da oração das 6 horas. Graças a Deus por isso. E aí eu fui para essa reunião do presbitério, eu li esse livro e falei, ler o Novo Testamento em 30 dias? Eu vou acordar 5 horas da manhã para ler o Novo Testamento em 30 dias. E eu tenho acordado todos os dias, não todos os dias, às vezes tem dia que falha, tem dia que a gente perde a hora, tem dia que tem alguma programação a mais na noite, estende, mas eu tenho procurado acordar 5 horas, gente, para quem não orava nem 1 hora no dia, está acordando 5 horas para ler a Bíblia, 6 horas para orar e 7 horas está bom demais. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para você que eu sou homem como você, sou humano, também tenho dificuldade, também tenho limitação, a oração é um desafio na minha vida também. A leitura da Bíblia também é um desafio, mas a gente precisa encontrar uma forma, encontrar uma forma de você dedicar esse tempo a Deus. Você precisa encontrar o seu momento
E olha, não é difícil a gente ler a Bíblia inteira. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. A Bíblia, ela tem 1189 capítulos. E nós temos 365 dias no ano. Se você dividir 1189 por 365 dias, você precisa ler 3 capítulos, 25. Ou seja, se você ler segunda a sexta-feira 3 capítulos da Bíblia, e sábado e domingo você lê 4 capítulos, em um ano você leu a Bíblia inteira. Irmãos, quem que não consegue fazer isso? Que ser humano nessa terra que não consegue ler 3,25 por dia? Acho que o Daniel Miranda compartilhou uma imagem essa semana, eu achei interessante, estava preparando o assunto, e eu vi essa imagem. Olha lá, oração, morte e a fé funcional. Quem não para abastecer, acaba parando pelo caminho. Então, gente, na realidade, oração, leitura da Bíblia, não é questão de querer e de gostar. Eu não gosto de orar, não é questão de gostar, é questão de vida ou morte. O pastor Lucinho falou: ou você ora pelo teu casamento, ou fica amigo de um advogado, que vai vir o divórcio. Ou você ora pela tua empresa, ou prepara para a falência. É vida ou morte. Ou eu, como pastor, oro pela igreja, ou a igreja vai sair do trilho, vai desanimar, vai afastar, porque a oração é a base da vida. Não é questão de gostar, não gostar, não, é obrigação. É morte ou vida. Tem gente como eu, tem dificuldade de ficar em silêncio, de orar. Nós temos que aprender. Temos que aprender a orar. Eu acho interessante Pedro, o Pedrão na Bíblia, né? O Pedrão na Bíblia, aquele homem sanguíneo, né? Quase chega a ser sanguinário. O sanguíneo Pedro: Senhor, eu nunca te negarei, e nega. Senhor, eu vou contigo até a morte. Está dormindo na hora da oração com Jesus. Muita falação, pouca ação. Mas depois lá de Jerusalém, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, o Espírito Santo desceu, e eles foram cheios do Espírito Santo, lá diz a Bíblia, lá no livro de Atos, está escrito lá um texto interessante: na hora terceira, Pedro se dirigiu para a oração. Ou seja, ele mudou. Aquele homem indisciplinado, agora é um homem disciplinado. Ele está indo para a oração na hora terceira. Irmãos, tem gente que é da noite, quando se converte, vira do dia. Eu tive uma experiência aqui num cara aqui da igreja. Ele era DJ da noite, chegou aqui na igreja, se converteu, começou a acordar às 6 horas da manhã para orar. É do dia. É disciplina, gente. Disciplina. Ou tem disciplina e vive, ou não tem disciplina e morre. Urgente. Interessante que Jesus Cristo falou, olha lá, Lucas capítulo 4, é o texto. Vamos pegar a Bíblia aí para olhar o texto em estudo de hoje. Lucas 4. Deixa eu mostrar para vocês alguns versículos aqui. Eu não vou explicar todo o texto, porque a mensagem de hoje na realidade é mais temática. É uma mensagem falando do dia da Bíblia, da vida devocional. Então não é tanto o texto em tela, o texto em discussão, em conversa. Mas eu quero destacar alguns versículos. Primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus, ele jejuava. Olha o versículo 1 e versículo 2, desculpa. Versículo 2: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, o que ele fez, irmãos? Nada comeu. Olha o jejum, gente, prática espiritual, o jejum, no fim dos quais ele teve fome. Deixa eu mostrar para você agora no texto aqui, a palavra de Deus sendo citada, olha o versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão
viverá o homem. Observa que Jesus fala assim, está o quê? Escrito, está escrito na Bíblia. Jesus está citando o Antigo Testamento. Por 3 vezes aparece a palavra está escrito, a frase está escrito, versículo 4, olha o versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E olha também o versículo 12, o versículo 4, o versículo 8 e o versículo 12. Respondeu-lhe Jesus, dito está, ou está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pergunto para você, gente, Jesus conhecia a Bíblia ou não conhecia? Ele é nosso modelo. O que Paulo diz? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Cristo conhecia a Bíblia, a gente tem que conhecer. Versículo 4, versículo 8 e versículo 12 fala, está escrito. E sabe quem conhece a Bíblia também? Por incrível que pareça, o diabo. Versículo 10, o diabo cita a Bíblia. Olha o que o diabo fala, vou mostrar para vocês. Versículo 9 e 10. Então, o diabo, não está aparecendo aqui, oculto, o sujeito oculto, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Versículo 10, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Salmo 91, gente, isso aqui. O diabo citando a Bíblia. Então, na realidade, isso aqui é uma guerra de Bíblia. É uma guerra de Bíblia. Quem conhecia mais a Bíblia vencia. Você já imaginou isso? Que o diabo conhece a Bíblia? Tem um filme que é muito importante a gente falar aqui nesse momento, aquele filme Quarto de Guerra. Passamos aqui na igreja, muito lindo o filme. Se você não assistiu, assista. Eu tenho ele dá um pendrive, eu gravo para você, eu pegue na internet, pegue no YouTube, na locadora, mas assista. Quarto de Guerra, um filme maravilhoso, um filme cristão. Interessante, tem uma cena no filme que a Elizabeth era uma mulher de oração. Não, Elizabeth é a vendedora. E a dona Clara era a mulher de oração. E a Elizabeth, então, ela vai na casa da dona Clara e ela começa a mostrar a casa. E ela mostra um lugar que ela orava, um closet, um quarto de oração, um quarto de guerra. E tem uma cena no final do filme que um pastor batista vai comprar a casa. E quando ele entra naquele closet, ele entra e ele sai. Essa cena é muito forte. Ele entra e ele sai. E ele fala assim, tem uma coisa diferente aqui nesse cômodo, aqui nesse closet. Alguém orava aqui nesse lugar? Interessante isso aqui. Esse princípio da oração. Às vezes a gente não percebe porque dia a dia correria, mas irmãos, uma casa que ora, uma igreja que ora é um outro clima espiritual. É outro clima. Destaca naquele filme esse lugar de oração. No curso do discipulado, quem já fez o curso de discipulado, tem uma aula que chama Quarto de Escuta. É uma aula que incentiva as pessoas a ter um lugar na sua casa para orar. O pastor Lucinho, ele fala uma coisa interessante. Quando ele construiu a casa dele, ele construiu um quarto de oração. Porque muitas pessoas têm a garagem, lugar onde guarda o carro. Sala de jantar, lugar para jantar. Os quartos, lugar para dormir. Sala de estar, lugar para receber os convidados. E ele fala, poxa, eu queria ter um lugar na minha casa para me orar. E lá nesse quarto ele diz que ele não tem nada, não tem televisão, não tem internet, não tem... Ele entra sem celular, inclusive, é só para orar. Tem um inário lá, tipo um cantar em todos os povos, só hino antigo para ele cantar lá. E a Bíblia, para não se fugir a atenção com o Facebook, com tanta coisa que a gente tem hoje em nossas mãos. Então, pessoal, Jesus Cristo falou uma coisa interessante, Mateus capítulo 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Vou dizer uma coisa para você. Eu estava lendo um testemunho de um pastor,
Um pastor muito triste com a sua igreja, porque ele dizia que ele chegou na reunião de oração, é terça-feira a reunião de oração na igreja dele. Esse pastor chama Augusto Nicodemos, bem conhecido. Se pegar na internet vai achar esse texto dele. Ele chegou na reunião de oração na terça-feira e tinha 2 pessoas. Ele ficou muito triste. 2 pessoas na reunião de oração. A reunião de oração está morrendo. Aí ele pensou, não, tudo bem, mas às vezes os jovens estão na faculdade, talvez as pessoas estão no trabalho. Mas eu espero, ele disse como pastor, eu espero que elas estejam pelo menos orando em casa. Mas ele termina o artigo, mas essa esperança eu não posso comprovar. Não sei. Talvez os membros da igreja dele passam um dia sem orar, e sem ler a Bíblia, e sem ir na reunião de oração na terça-feira. Irmãos, eu não estou obrigando ninguém a vir na oração aqui de manhã, desde que você ore na sua casa. Eu não abro mão de você orar na sua casa, e nem ler a Bíblia, sabe por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ser um cristão que vai me dar trabalho como pastor, vai me dar tristeza, decepção, vai se envolver com coisa errada, vai se envolver em relacionamentos errados, e aí vai dar sofrimento para mim, tristeza de ver você definhando a fé. Então ore. Agora, pastor, eu não tenho disciplina, não consigo orar em casa, vem aqui orar com a gente, que nem eu, que não consigo ficar sozinho em casa, me perco nos meus horários. A igreja está aberta para você também. Não estou dizendo que é mais santo aqui ou mais santo lá. O importante é você orar. Ore, leia a Bíblia, jejue. Se quiser viver, se quiser vencer. Interessante, no filme Quarto de Guerra ainda, a filha observava a mãe, e tem uma cena no filme que a filha faz igualzinho que a mãe fazia. Você sabia que os teus filhos estão observando a sua vida devocional? Os teus filhos observam. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu via minha mãe orando dentro do banheiro, eu dizia, mãe, sai daí, mãe. Criança é curiosa. Sai daí, mãe. Estou orando, filho, espera. Geladeira, versículos da Bíblia. Os filhos observam. Você quer deixar um legado para o seu filho? Deixa um legado espiritual. Deixa um legado da sua vida de oração. Deixa ele te ver orando, de joelhos, lendo a Bíblia. Legue isso para eles. Não deixe só dinheiro, estudo. Deixe a sua vida de oração, um modelo. Deixa eles ver você de joelhos, orando. Irmãos, que legado espiritual que a gente pode deixar para os nossos filhos. Olha essa frase aqui, que forte. Podemos ler juntos? Vamos lá? O que você levou a vida inteira para construir, em 1 minuto você pode destruir. Sabe por que eu coloquei essa frase? Que aquele dia que você não orou, aquele dia que você saiu de casa na loucura, atrasado, nem falou com Deus, nem leu a sua Bíblia, e naquele dia você tem N coisas pela frente, tentações, decisões, vai decidir sem a vontade de Deus, vai decidir sem o Espírito Santo do seu lado. Irmãos, a gente decide coisas tão pequenas. Por exemplo, você vai no mercado, leite com ômega 3, leite sem ômega 3, leite desnatado, semi-desnatado, com cálcio, em pó. No mercado, imagine agora na vida do dia a dia, na empresa, na família, mudança, início de faculdade, convites de emprego, tentações, mulheres, homens no trabalho convidando para uma saída, tanta coisa, e você saiu de casa sem orar. O que você levou a vida inteira construindo, investindo, ali num minuto que você desapercebe, você grita com o seu chefe e ele te dá uma demissão. 1 minuto. Você fala, por que eu não fiquei calado? Ou com a tua esposa, dá uma discussão lá, você perde o equilíbrio, diz, puxa, por que eu não fiquei calado nessa hora? Nós temos que orar, gente.
Temos que pedir a Deus: não decida nada sem oração, não mude de cidade sem oração, não mude de curso da faculdade sem oração, não case sem oração, não comece um namoro sem oração, não faça nada urgente, nada grande sem orar, não faça. Até nas coisas pequenas, ore também. Vai começar um projeto, ore. Sabe por quê? O Espírito Santo fala conosco, gente. Ele está falando, Ele está falando. Olha essa frase que eu achei, ali está em rezar, mas pode colocar orar, a mesma coisa. Olha, achei forte essa frase. Por que será que quando falamos com Deus, dizem que estamos orando, rezando, e quando Deus fala conosco, dizem que somos esquizofrênicos? O que é isso aí? Chegar no trabalho lá, alguém fala assim: ó, Deus falou comigo. Vixe, Deus falou, esse cara é paranoico. Ué, por que a gente fala com ele e não fala com a gente? É só uma mão? É via de mão única? Não. Ele fala com você e comigo. Ouça-o. Ouça-o. Tem um versículo na Bíblia, Jeremias. Nunca tinha lido esse versículo na Bíblia. Eu estava passando os olhos e li. Meu Deus, nunca tinha visto isso aqui. Já aconteceu com vocês? Ler a Bíblia e achar um versículo que nunca tinha lido? Comigo acontece direto, todo dia. E eu já li a Bíblia inteira 8 vezes. E sempre eu encontro um versículo que eu não li ainda. E eu passando os olhos, encontrei em Jeremias um versículo que falava assim: você escutará uma voz atrás dos ouvidos, dizendo: este é o caminho. Olha o que diz: você escutará uma voz atrás dos seus ouvidos, dizendo: este é o caminho. Só orar. Ele vai dizer, Ele vai mostrar, Ele vai dirigir. Ore. Mas eu quero incentivar você a ler a sua Bíblia inteira. Por quê? Porque hoje a gente vive um analfabetismo bíblico. Uma vez eu fui no acampamento de jovens e falei com a pessoa assim: pessoal, vamos abrir a Bíblia em Judite. E fiquei sério. Fiquei olhando para a minha Bíblia aqui. E eu ouvi assim um negócio assim com a Bíblia, e vai e volta. Aí o pessoal começou a rir já. Por quê? Judite não tem na Bíblia. Não tem. E o pessoal ficou procurando. Então, a gente às vezes não conhece a Bíblia inteira. Ah, eu conheço o Salmo 23, conheço o Salmo 91, conheço as bem-aventuranças, tá, e o resto? A gente não é o povo da Bíblia, gente? A gente crê só no Novo? Ou a gente crê só no Salmo? A gente crê só em Gênesis, Deus criou o céu? Não, a gente crê na Bíblia inteira. Tem histórias na Bíblia fascinantes, que estão escondidas. Tem uma história na Bíblia lá, meio perdida, lá num livro meio perdido lá, que é a história da jumenta de Balaão. Diz que a jumenta falou, gente. O profeta indo para um lugar, Deus não vai. Aí a jumenta travou e ele bateu na jumenta. A jumenta falou assim: para de me bater. A jumenta falou. Números 22. Tem gente que nunca vai ler esse texto na Bíblia, porque está em Números. A não ser que o pastor pregue, alguém pregue, senão não vai conhecer. Um amigo pastor que eu conheço disse que uma vez ele foi fazer uma visita na casa de uma pessoa, e a pessoa tinha uma caixinha, aquelas caixinhas de promessa. Isso aí eu nunca mais vi isso aqui. Uma vez lá em Presidente Prudente eu até lembro de ver. Caixinha de promessa, é um monte de versículo. Aí você vai lá e tira um e lê. Só promessa, gente, não tem nenhuma, é só coisa boa. Aí ele pegou uma, tirou e leu. Boa essa, é? O Senhor é meu pastor, né? Bom. Tirou outra, melhor ainda. Cada coisa linda assim, só acalentando o coração, né? E ele mais uma, e essa caixinha poderosa, hein, irmã? Onde você comprou essa caixinha? Não, pastor, eu peguei umas 3 caixinhas e selecionei só as melhores. Irmãos, Deus só fala coisa boa pra gente? Nunca vi isso. Só tem promessa? E a puxão de orelha, não tem? Não é para ler a Bíblia desse jeito. A Bíblia é para ser lida de forma sistemática. Você tem que conhecer todos os livros, todos os textos, todos os temas.
Esse negócio de colocar o dedo, né? Já fizeram isso aqui? Passa o dedo assim, aí põe o dedo assim, aí você lê. Não, acho que não é esse aqui não. Vai mais uma vez. Até que você acha alguma coisa. Então, não é por aí. Esse ano, a minha proposta para vocês é a Bíblia cronológica. Nós fizemos a leitura, o curso do Panorama do Antigo Testamento, acho que ajudou bastante a igreja já. E nós vamos agora para o Panorama do Novo. Então eu acho que é o momento da gente aprofundar mais. A leitura cronológica, deixa eu mostrar para vocês aqui. Está aí, é esse roteiro que eu vou estar entregando hoje para vocês, aqueles que quiserem. Por quê? Você veja lá, janeiro, começa em Gênesis, aí vai em Jó, porque Jó é um livro da mesma época ali, os primeiros livros ali antigos. Aí depois vem Êxodo. Se você observar Salmos, vai vir ali em março, no final de março, vem Samuel, que é a história de Davi. Aí vem abril, Samuel, vem Salmos, porque Davi que escreveu Salmos. Então eu estou propondo para vocês esse ano uma leitura cronológica, ou seja, os livros numa época que foram escritas. Gostoso a gente às vezes mudar o roteiro da leitura. Já viemos alguns anos fazendo o roteiro de um modelo, lendo o antigo, o novo. Esse ano eu estou apresentando, mas você pode escolher outro também. Se você fala, não, pastor, eu quero escolher outro, você escolhe. Eu estou apresentando um modelo. E é até bom assim, se você seguir esse modelo, eu vou estar fazendo essa mesma leitura e estar, de repente, trazendo uma pregação dentro do tema, dentro do assunto, explicando alguma coisa a mais. Então, a gente vai estar entregando este roteiro, e você veja, não é difícil, olha lá, gente, janeiro, dia 1º, são 2 capítulos, se você vai ler, não gasta 10 minutos. Dia 2, são 3 capítulos, então assim, é muito pouco, é muito fácil de você ler a Bíblia em um ano, não tem desculpa. Agora, uma coisa é certa, tem que ser o quê? Perseverante, gente. Não é fácil ler a Bíblia inteira. Tem dia que você esqueceu, aí no outro dia são 4 capítulos. Aí você esqueceu mais um dia, são 6. Acontece. Por isso tem que ter disciplina, se esforçar. Eu pergunto para você, quando você fica sem comer, começa a dar aquele, não dá no estômago? Que fome, meu Deus do céu, não vai acabar esse culto não? O pastor não vai parar de falar? Né, Paulo? Então, Paulo é o Zé Brocado da igreja, apelidamos ele, Zé Brocado, só fala de comida, Paulo. Então, e por que a Bíblia a gente não sente falta? Sendo que a Bíblia, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós temos que preocupar também com o nosso espírito, com a nossa alma, nossa saúde espiritual. Eu quero indo para o final desse culto, desse estudo, passando um vídeo para vocês. Eu quero que você veja a realidade, a importância da oração, a importância da Bíblia. Eu quero que você, ano que vem, 2017, você seja mais disciplinado, ou discipline-se com a leitura e oração, e com jejum, com a vida devocional. Pode soltar, vamos ver.